leva ao deserto com propósito de imprimir o seu caráter em nós. E no deserto Deus se manifesta como Jeová Jireh. Chuva de maná diariamente cai, coluna de nuvem pra nos proteger do sol, coluna de fogo pra nos aquecer à noite. E quando a sede vier, e quando a sede vier, é só tocar na rocha e um rio vai jorrar, e um rio vai jorrar, e um rio vai jorrar. Está passando um rio em tua vida. Vinde, univos ao Senhor, no aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias 50, verso 5. Prazer enorme estar mais uma vez, Escola Bíblica Dominical, nesse dia tão importante para nós, no primeiro domingo do mês de abril. Nós estamos bem juntinho. Dia importantíssimo para crescermos. Deixa eu fazer algumas considerações bem preliminares para que nós nos sintamos abençoados por essa Escola Bíblica Dominical, culto, ou melhor, um estudo online, e certamente Deus vai nos gerar um crescimento abençoador. Deixa eu destacar, é importante isso. Amados de Deus, ministros, servos, eleitos do Senhor, povo de Deus, nossa Escola Bíblica Dominical, nesta manhã, nós vamos dividir em 3 partes. Preste muita atenção que será um conteúdo de aprendizado profundo, conhecimentos espirituais, baseado evidentemente no tema que nós estamos estudando, a 4ª estação do povo de Deus na jornada no deserto, Mara, a 4ª parada. Porém, em tempo e com o coração dilatado para fazermos cada um de nós crescer e crescer mesmo na estatura de varão perfeito, eu preciso fazer uma nota. Tudo que nós nos propomos a transmitir, a ensinar, se podemos dizer que se nós temos a condição de ensinar, vamos dizer assim, a cooperar com o reino de Deus, visa o seu crescimento. É claro que toda orientação, principalmente bíblica, tem um propósito: transformar vidas. Isto é, você não pode ser mais o mesmo depois que receber esse alimento, essa palavra, até porque alimento faz a gente crescer. A palavra nos leva mais próximo de Deus, ao encontro dele. Então, essa pessoa que vos fala tem um único interesse: que você, nós, todos nós, crescemos, venhamos a ter uma estatura perfeita, de varão perfeito. Então, se qualquer consideração, exposição bíblica lhe der alguma certa inconformação, você se sentir incomodado, principalmente que agora nós estamos colocando as inscrições através do YouTube, TV Pibab, Pibab Informa, site, Facebook, você pode fazer um comentário. Toda crítica será muito bem acolhida, aceitável. Porém, pode ser que algumas considerações pode ser um baita de um desabafo, mas a gente vai entender perfeitamente que aquilo que você ouve pode gerar em você uma inquietação, mas o nosso propósito é abençoar sua vida. Não temos dúvida disso. Nós queremos ver você crescer e tenha certeza que Deus quer ver você frutificar. Então vamos ao aprofundamento da palavra de Deus, dando essa nota, essa observação, com o único interesse: você que pode ser alcançado através da nossa Escola Bíblica Dominical, da Primeira Igreja Batistaria Branca, Ministério Aliança com Deus. Deus tem algo maravilhoso para nós. Mediante isso, nós queremos retornar
a falar do assunto da escola bíblica dominical, a jornada do povo de Deus no deserto. Quarta estação, Mara, nível de comprometimento, revela o grau de espiritualidade. Quanto mais me envolvo, quanto mais me comprometo com Deus, eu vou crescendo espiritualmente, eu vou atingindo, eu vou alcançando, eu vou galgando, eu vou alçando, eu vou subindo, eu vou aumentando, conseguindo a estatura de varão perfeito. Então vamos fazer uma leitura bíblica para que você possa entender que essas três partes, iremos dividir a escola dominical dessa manhã em três partes. A primeira é essa e daqui a pouco a sequência. Então vamos à leitura do texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 9. Diz assim, isto é uma chamada, ou seja, é para aguçar e fazer com que o seu entendimento, elevar a sua compreensão, porque nós vamos em todo esse tempo lidar com figuras, símbolos. Olha o que o autor da carta aos Hebreus fala sobre esta palavra, figura. Veja o verso 23 e o 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 23 e o 24. Visto isso, nós queremos chamar a atenção de você, fazendo uma breve recapitulação. Tão lembrado domingo passado, quando nós nos utilizamos desse cuidado pedagógico, dessa maneira de transmitir o ensino através desse aparato, esse recurso para facilitar e levar uma compreensão do que é realmente chegar à estação, a quarta estação, Mara, ter um nível de comprometimento para revelar o seu grau de espiritualidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no livro, a carta aos Efésios, nós vamos encontrar um versículo bíblico onde nós podemos dedicar a ele a pista, a dica, vamos dizer assim, a orientação para nós encaminharmos tudo aquilo que estamos estudando para uma compreensão do que é nível de comprometimento, grau de espiritualidade. E aí entra a questão. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 13, vai falar da estatura de varão perfeito. Paulo vai explicar isso porque Deus é o maior interessado, o nosso aperfeiçoamento. Isso é, à medida que eu vou crescendo, eu vou galgando uma posição, uma altura, um tamanho, até atingir a estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito está apontando para quem foi rei, sacerdote, profeta. Ele foi o Salvador, ele foi o Redentor, o Remidor, o Libertador, o nosso amigo, nosso pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o homem que teve a estatura de varão perfeito. Ele foi perfeito, 100% humano, 100% divino. Ele colocou seus pés na terra, ele tocou nos céus. Não há nenhum outro mediador, alguém que meça, que ligue, que conecte com os céus, que não seja do tamanho do varão perfeito. É ele que liga a terra nos céus, liga a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Por isso que ele tem um tamanho que pode tocar na terra e atingir os céus. Ele é o Filho de Deus vivo, ele é o meu Senhor, ele é o nosso Senhor. E ele é o referencial, é o exemplo do tamanho perfeito. Não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. A estatura de varão perfeito. Então,
no domingo passado, agora já o primeiro domingo de abril, perfeito? Nós queremos dar continuidade, porque para chegar em Mara, lembra que nós tivemos que ministrar e passar a visão de atravessar o Mar Vermelho, fazer a travessia. E fazer a travessia não foi uma travessia a nado, foi uma travessia com os próprios pés. Eles passaram, o povo de Deus passou com os pés sequinho para chegar do outro lado e atingir e alcançar Mara. Eles primeiro tiveram que passar por uma experiência de travessia. Aquele povo indica como o corpo de Cristo, simboliza, aponta o corpo de Cristo. Ou seja, eles passaram a ter uma estatura de tocar a terra, de tocar o chão, de tocar o pé, o pó com os seus pés e tocar os céus, porque havia uma nuvem sobre eles. Isto identifica algo que está nos céus. Então o povo foi coberto por aquela nuvem e tinha os seus pés bem no terreno, no solo sequinho do Mar Vermelho. Tiveram que se deslocar. Corpo se desloca, corpo se movimenta. A igreja se movimenta. A igreja tem a sua travessia pela terra. Você tem a sua travessia. Todos nós temos que atravessar, passar por uma jornada. Esse ensino nos revela algo prático. A nossa vida é uma caminhada com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o alimento da palavra. Então aquele povo, para chegar em Mara, atravessou o Mar Vermelho, teve que caminhar, e caminharam como uma estatura de varão perfeito. Para atravessar a vida, você precisa ter a dimensão espiritual, você precisa ter o tamanho do que a jornada impõe, exige de cada um de nós. Viver nesta vida, nesta terra, é uma exigência de ser espiritual. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, disse Jesus. Então, a nossa jornada é como um cidadão celestial passando uma experiência terrena. Então, nós nos valemos na semana passada, estão lembrados, dessas figuras, porém, se utilizando desses pedestais, essa coluna, nós colocamos hoje alguns tópicos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Da minha direita para a esquerda, dentro do mesmo nível, nós vamos encontrar nesses cartazes as informações. À minha direita, Canaã, Nova Jerusalém, morada celestial, que está diretamente ligado nível eterno, águas profundas, homem celestial. Mas à minha direita também Jerusalém, Getsemane, Gólgota, Jardim de Arimateia, nivelado no aspecto nível de pai, águas na cintura, homem espiritual. Retornando Galileia, toda a região no nível 2, 4, 3, 2. No mesmo nível de jovem, águas nos joelhos, homem sobrenatural. Reaproximando, destacando Belém, Nazaré, nível 1, para com nível de filho, águas nos pés, homem natural. Meu Deus, onde o Senhor extraiu isso? Lembram quando nós lemos capítulo 9, o verso 23 do livro de Hebreus, que fala que a figura celestial se tornou materializada, terrena, elas foram purificadas. Aquilo que era um projeto que estava na eternidade, Deus revelou para a terra. Então na Bíblia existem figuras que apontam, que dão significados para a nossa vida, que no caso, lendo a palavra de Deus, e o nosso aprofundamento é compreender que locais, condição etária e situação nos leva a compreender também níveis e graus de espiritualidade. Vamos lá?
Na semana passada nós vimos que águas, baseado em Ezequiel 47, águas que davam pelos pés. O que significa água que dão pelos pés? Vejamos, o nível é de filho. Por que nível de filho? Está baseado lá em 1 João. No capítulo 2, verso 13, diz que temos nesse texto, nesse destaque, a palavra filhinhos, algo carinhoso, amoroso, um tratamento de afeto. Então, os filhinhos estão num nível de nascimento, de pegadas que são iniciais na vida, na jornada de caminhar. Todo bebê, quando ele começa a andar, ele não começa a andar com os pés. Pode até ocorrer isso, existem casos, mas geralmente são de joelhos. Porém, esse nível de filho é comparado com a água nos pés. São os primeiros passos para entrar, para alcançar, para tocar as águas que significam purificação, conhecimento da palavra, aprofundamento com Deus. Então, o nível 1, que é o nível de filho, quando nós nascemos, são água nos pés, porém é uma condição, é um homem natural. Isso não passa mais do que a nossa própria natureza. Nós temos que obedecer, seguir a orientação tão natural, biológica, normal. Quando a gente começa a caminhar, a gente caminha com os pés. Então, é um nível de filho, lá de 1 João, capítulo 2, verso 13, que ele chama filhinhos e amados de Deus. Nesse nível de filhinhos, é quando Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. E Jesus deu seus primeiros passos como garoto em Nazaré. Então, usando a figura de local, faixa etária, com as águas, a nivelação das águas, a marca d'água, o que eu quero explicar para você é que nós estamos encaixando os versículos bíblicos que falam de dimensão, de extensão, de comprimento, já que é uma travessia e há de enfrentar águas. Claro que as águas Deus separou, mas Ezequiel 47 diz que águas que davam pelos artelhos, águas de filhinhos, de caminhada inicial, de dar os primeiros passos. E Jesus deu os primeiros passos em Belém quando nasceu. Ele era um filhinho, ele foi exemplo do nível 1. Começou a sua jornada da vida, a travessia com os pés. Claro que foi na manjedoura, e ele viveu em Nazaré. Ele foi garoto em Nazaré. A sua infância, usando os seus primeiros passos, exercendo a musculatura dos seus pés, dos seus artelhos, vai apontar para o nível de crescimento, porque a Bíblia diz que ele crescia na estatura, em sabedoria, e era sujeito aos seus pais. Nível de filho, são águas nos pés, é de uma realidade muito natural, é o homem natural, não é necessariamente nada de surpreendente. É mostrando que a nossa jornada inicial começa como Jesus fez. E Jesus é o nosso exemplo, é a figura da estatura de varão perfeito. Belém, Nazaré, infância. Então, infância, filhinhos, nível de águas que dão nos pés. Isso é um apontamento para a gente entender que a nossa jornada para alcançar a estatura de varão perfeito começa com os pés, águas que davam pelos artelhos. Nascer em Belém, nascimento natural, mas já começa a dar os primeiros passos, molhar os seus pés nas correntes, na palavra, no mover de Deus, no mover do Espírito. Belém e Nazaré. Todos nós precisamos nascer em Belém, passar a nossa infância em Nazaré, isso é, em família, compreender que isso não passa de quê? Uma vida natural, nível de filhinhos, águas nos pés. Nós vamos na sequência, daqui a pouco, explicar os demais passos para alcançar a estatura de varão perfeito
em Jesus Cristo, nós temos que passar pelo nível 2, nível 3, nível 4. E qual é o sentido que nós queremos aplicar para nossas vidas hoje na IBD? Quer atravessar a jornada da vida? Ezequiel 47, molhar com os pés. É uma questão natural, normal, que todos nós estamos condicionados. Por isso que Jesus nasceu em Belém. Ele viveu em Nazaré. E certamente Deus quer que a gente tenha as mesmas paradas, os mesmos locais. Claro que eu estou colocando como referências, exemplos que identificam, que apontam o primeiro nível, que é o nível dos pés em água. Claro que eles passaram, o povo de Deus, os filhos de Deus passaram com os pés secos. Sabe o que significa isso? Que a gente vai continuar com a nossa natureza de filhinhos. Temos que colocar os pés no chão, porque quem abre o mar, quem faz o sobrenatural é o Senhor. E nós vamos aprender os outros 3 níveis na segunda parte da ministração da Escola Bíblica Dominical. O que foi revelado até aqui? Que para eu buscar a estatura de varão perfeito, chegar ao tamanho de Jesus espiritualmente, alcançando fases, estágios, eu preciso colocar meus pés no chão, olhar para o céu, ver Deus abrir o mar vermelho, dissipar o obstáculo e me levar na travessia, mas tem que ser com nossos pés. Nível 1, não exige muito, a não ser dizer assim, eu não vou ficar parado, eu tenho que me movimentar, eu tenho que me deslocar. Isso mesmo, temos que nos movimentar. A nossa vida é uma vida que obedece uma dinâmica. Vivemos aqui na terra, os nossos pés estão na terra, mas as nossas mãos se estendem, se direcionam para os céus, apontando que a nossa natureza terrena vai ficar aqui. E aquilo que é espiritual, selado pelo Espírito Santo de Deus, nos levará para a presença do Pai. Isso leva-nos a gente a compreender, a ter o entendimento que não dá para atravessar este mundo, os desafios, as ondas, as marés, as tempestades, os obstáculos. Deus abriu o mar vermelho e o seu povo, que representa o seu corpo e o cabeça é Cristo, conduziu, fazendo um grande espetáculo, algo fantástico. Abriu o mar vermelho para o povo passar de pés secos. Pés secos, grudado na terra, é a natureza. Daí, escolhermos essa maneira de transmitir esse ensino para garantir a você, meu amado, um aprendizado de primeira qualidade. Em nome de Jesus, já quero repreender tudo aquilo que pode impedir a compreensão nesse nível de comprometimento para te levar a um grau de espiritualidade. Não dá para atravessar parado. Aquele povo se movimentou. E se movimentou com seus pés. Pés que não deram, evidentemente, pelas águas. Foram pés que passaram a seco. Mas a relação com Ezequiel 47, das correntes purificadoras, das águas purificadoras, é para indicar que a narrativa do povo atravessar o mar vermelho de pés secos, e a outra narrativa de o profeta ter que enfrentar em 4 níveis, passando primeiro com os pés, com os artelhos sobre as águas. Deus faz um milagre e passa com a natureza terrena, pés no chão. Nível 1. Mas se nível 1, dentro da compreensão espiritual, também é passar com os pés molhados. Os artelhos, os dedos dos pés, têm que molhar nas águas purificadoras. O que é isso? Andar no Espírito. A Bíblia diz, Paulo explica lá em Gálatas, capítulo 6, que nossa vida tem que ser uma movimentação, andar, se deslocar, viver a jornada da vida, guiado pelo Espírito. E nós queremos passar através desse quadro, desse panorama que está aqui, a compreensão da estatura de varão perfeito.
se utilizando de termos que falam dos locais onde Jesus viveu, conviveu, se deslocou, se movimentou e teve, evidentemente, a compreensão espiritual que todos nós devemos ter. Então vejam bem, quando eu falei nível 1 de filhinhos, de pequeninos, a gente pode ver aqui na palavra de Deus, lá em 1 João no capítulo 2, no verso 12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Vejam bem, esse verso 13 fala de 3 níveis etários. Filhinhos, depois fala de jovens e fala de pais. Fala do pai, a maturidade, um crescimento já adulto. Jovens que estão em crescimento e filhinhos que têm que crescer. Então a utilização desses termos do nível 1, filho, filhinhos, é para explicar a você, estudante da escola bíblica dominical, que a sua vida, a sua jornada, a sua caminhada, em qualquer área da vida, tem que ser com a natureza, pés secos, e deixar Deus abrir a dificuldade e dar a possibilidade de você atravessar. Pés molhados, Ezequiel 47, é que os seus pés são movimentados pelas correntes do Espírito. Água, palavra. O que está escrito pelo salmista? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a sua condução, seu deslocamento, tem que começar com os pés secos. E Deus abrir o mar, tirar da sua frente o maior obstáculo. Mas você tem que se empenhar, se dedicar, se envolver. Esse é o nível 1 das águas nos pés, que revela o homem natural. Então, qual é o grau de espiritualidade aqui? É de pequeninos. E no verso 14 de 1 João, capítulo 2, fala de meninos. Isso é uma faixa etária, isso é um nível, isso é um estágio muito natural, normal, que todos nós, na nossa vida, temos que usar a nossa natureza, mas ser guiado pelo movimento das águas, ser guiado pelo Espírito. E Jesus vivenciou isso porque ele nasceu em Belém. Padaria, casa de fazer pão. O pão que desceu dos céus. Em Nazaré, ele passou a sua infância. Criança não fica parado. Criança tem alegria nos pés, tem velocidade, tem que se deslocar. Até então, nesse nível que todos nós temos que estar, mas devemos subir, aumentar, sair de nível de filho e para o nível de jovem. E o que diz sobre jovem? Jovens, venceste o maligno. O jovem tem vigor, tem energia, tem vontade, tem alegria, tem prazer, tem projetos, tem tudo no jovem. O entusiasmo, as motivações, os interesses, a força, a energia. Então o nível 2 revela, mediante a palavra da primeira carta de João, venceste o maligno, sois forte, é porque está se falando de águas nos joelhos. Então essa comparação desse pedestal com aquele pedestal é a indicação de figuras, de locais, de faixa etária e de situação, que destaca os 4 níveis que devemos passar. Então o nível 2, nível de jovem, tem que ter vigor. E aquele povo de Deus, como passou pelaquela travessia pelo Mar Vermelho, tinha jovens. E o jovem realmente faz a gente ficar motivados, interessados, partir para cima, cheio de vontade. Então, aqui começa uma questão, águas nos joelhos. O jovem, mais do que nunca, vence o maligno quando ele é um jovem, que não só tem um vigor, força muscular, vibração, entusiasmo, mas ele tem que ter vida de joelho. Jovem, você tem que ter vida de joelho, vida de oração, vida de prostração, de adoração, de quebrantamento. Assim foi Jesus. Jesus na Galileia, por toda a região, nível 2, comparando onde Jesus atravessou. Jesus atravessou em Belém e Nazaré, mas Jesus também atravessou a Galileia. Jesus começou seu ministério com 30 anos.
iniciou fazendo muita coisa, ele era jovem, até porque um homem de 30 anos era um homem aceito socialmente pela sua palavra, pela a condição de falar, de agir e responder por aquilo que fala. Jovem, você precisa passar pela Galileia, atravessar. Lembra do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham maus dias, e dele não venha encontrar contentamento. O livro de Eclesiastes bem cita e destaca essa orientação, e eu queria chamar a atenção para você, jovem, todos nós também, porque é um novo nível espiritual, águas nos joelhos. Então a água no joelho revela o comprometimento da força do entusiasmo, mas também a espiritualidade. Olha o grau, qual é o grau? Homem sobrenatural. Anteriormente nós vimos que o grau de espiritualidade revelado pelo comprometimento de nascer para Deus, ser uma nova criatura, passar sua infância em Nazaré, tem que estar enquadrado no nível de filhinhos. E sabe qual é o nível de filhinho? Teus pecados são perdoados. Ingenuidade, pureza, Deus perdoa. Então, devemos passar dessa fase. Amados, nós devemos avançar para o jovem. Por quê? Porque quando eu era menino, Paulo explicando isso na carta aos Coríntios, falava com o menino, brincava com o menino, mas quando cheguei a crescer, a ser adulto, deixei as coisas do menino. Então vamos sair da vida natural e começar a viver o sobrenatural. Olha o grau de espiritualidade que Deus quer. Deus quer você, estudante da IBD, servo de Deus, filho de Deus, homem de Deus. Isso aqui não é mensagem para o jovem no que diz respeito à condição de uma geração com a faixa etária. Não estou me referindo ao nível de comprometimento de jovem, com seu vigor, com a sua força, a alcançar águas de joelhos e ter uma revelação espiritual. Qual é o seu grau de espiritualidade se você está de joelho? Homem sobrenatural. Você precisa viver coisas sobrenaturais, milagres, sinais, prodígios. E Jesus fez isso na Galileia. Ele fez maravilhas, sinais, prodígios. Qual é a relação desse nível de joelhos? É o nível daquilo que a gente vai experimentar, porque se a gente começar a orar com os joelhos, os milagres vão acontecer, os sinais seguirão aqueles que creem. Eu creio nisso, eu quero levar você a crer nisso. Se você começar a orar, estamos no relógio de oração, você começando a orar, olha, você vai viver experiências sobrenaturais. Deus vai se revelar a você. Deus vai mostrar que existe uma Galileia, o teu trabalho, o teu serviço, o teu ministério dedicado ao Senhor. Eu sei que você tem que estudar, passar pela faculdade, tem que trabalhar, tem que fazer os cursinhos, todos nós. Mas eu quero dizer que o nível de comprometimento com o ministério, com o serviço, com Deus, com a igreja, com o homem, com o outro, consigo, não tenha dúvida, você vai começar a viver isso pelo nível 2, nível de jovens. E João diz isso. Qual é a relação que nós estamos colocando aqui? A experiência da travessia do Mar Vermelho, com a palavra de 1 João, no verso 12 e 13, da primeira carta de João, com Ezequiel 47. Nós estamos envolvendo 3 passagens bíblicas que vão destacar aspectos que estão intrinsecamente relacionados. Nível de faixa etária, seja um jovem espiritual, tenha vigor para atravessar. O jovem, ele não desiste, ele não se entrega facilmente, por isso que ele vence o maligno. Eu quero profetizar nessa escola dominical, meus irmãos, minhas irmãs, não importa a idade, seja um jovem espiritual, tenha vigor, tenha força, entusiasmo, encontre motivação para atuar na sua Galileia, como Jesus, quando jovem, com os 30 anos, ele começou o ministério com todo empenho, com toda dedicação. Então, quando a gente sai desse nível, a gente vai para o nível 3. Por isso que eu coloquei esse alinhamento. Alinhamento dos pés, alinhamento dos joelhos, agora o alinhamento da cintura. Cintura é o nosso eixo corporal. Já vai exigir o quê? Equilíbrio. O que mais nós estamos precisando nos dias de hoje é termos nossa vida no eixo, encontrar estabilidade, porque as ondas batem. E quando as ondas batem, tenta deslocar o nosso corpo, fazer a gente bambear, balançar, deslocar.
estamos numa travessia. Você está numa travessia do Mar Vermelho. Você já molhou os pés. Você já provou que a natureza faz parte da sua vida, mas você vai experimentando o sobrenatural porque você é jovem. E no terceiro nível, nível de pai. E aqui diz: pais, conheceste. E está claro, e a gente pode observar, amados, no verso 13: pais, eu vos escrevo, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Sabe por quê? Há um tempo, várias experiências acontecem quem consegue ser pai. Fala de uma maturidade espiritual. Qual é o grau de espiritualidade no nível 3? É o nível de pai, que mostra que nós vamos ser homens espirituais. Quando você tem equilíbrio espiritual, você adquire maturidade, você assume responsabilidade para poder enfrentar o quê? A Jerusalém. Então, a relação de cada cartaz está fazendo um enquadramento, um alinhamento de locais que Jesus passou. Jesus em Jerusalém passou pelo Getsemane, o Gólgota e o Jardim de Arimateia. E só mesmo um maduro, um adulto, e ele tinha 33 anos, chegando aos seus 33 anos, ele teve que enfrentar esses lugares em Jerusalém. Você também terá que enfrentar o Getsemane, o Gólgota, o Jardim de Arimateia. Como? No nível de pai. Para revelar o homem espiritual que há em você. Há um homem espiritual em você. E à medida que eu vou subindo do nível 1, de filhinhos, de pequeninos, de menino, para o nível 2, nível de jovem, e aí vou vivendo o sobrenatural, saindo do natural para o sobrenatural, e começo a ter meus joelhos nas águas, mergulhado no Espírito com meus joelhos, e aí eu vou alcançando o nível de pai, que é de equilíbrio, e as águas ficarão na cintura, mexerá com o seu eixo corporal, fará com que você tenha estabilidade, equilíbrio para enfrentar as ondas que movimentam, mas essas ondas são as ondas espirituais, que vai movimentar o seu corpo para não viver mais como você quer, mas viver no mover de Deus, uma travessia que vai levar você a viver no mover de Deus e revelará o grau de espiritualidade. Homem espiritual. A Bíblia fala do homem espiritual, e daqui a pouco na terceira parte eu vou me aprofundar nisso, porque Jesus passou por Getsemane, por Gólgota, Jardim de Arimateia. O que aconteceu? Vamos fazer a relação, o alinhamento deste cartaz do nível 3 com esse cartaz. Aqui, nível de pai. Só é pai quem tem responsabilidade, quem tem maturidade, quem tem equilíbrio para conduzir uma família. Você precisa alcançar um nível de pai, ser responsável, maduro, equilibrado, ter o domínio próprio, saber como agir, reagir diante a travessia. O que o mais inimigo quer é tirar o eixo de segurança, de equilíbrio, de estabilidade, de pés no chão, firmes, porque você já venceu os pés, os artelhos nas águas. Você está atravessando agora a sua vida com oração. Orai sem cessar, até Jesus voltar. Então, Jesus vivenciou exatamente isso. Para chegar nessa estatura de varão perfeito, o nível 3 é o nível de Jesus. É o nível do ministério, da vida de Jesus, no que diz respeito a ele superar a fase 1, quando era criança, a fase 2, quando era jovem, agora ele está na fase 3. Ele é um homem formado. Ele está terminando os seus anos de ministério de serviço. Está com seus 33 anos. Ele não se aposentou, porque o Pai trabalha até hoje para aquele que nele espera. Mas o que aconteceu? Em Jerusalém, Jesus foi para o Getsemane, é o lugar da decisão. Quando a gente se torna seguro no nosso eixo espiritual, tem as águas, os movimentos espirituais, as correntes, a palavra no eixo, no centro, no meio, você enfrenta Getsemane. É o momento de decidir. Sim, não faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. E ali ele foi preso e pediu para que os seus discípulos orassem com ele. É um momento, sabe, de total entrega, de confiança no plano do Pai, que mesmo que você sofra, você vai vencer. E depois ele foi para onde? Para o Gólgota. Ele foi crucificado no Monte das Caveiras. No Gólgota ele foi exposto para todo, passou a maior vergonha. Você pode passar a vergonha, mas se a sua vida, se as águas, se a palavra, se o movimento do Espírito estiver no eixo, no meio, no centro, você vai suportar o sacrifício no Gólgota. Jesus passou por isso. Esses lugares revelam o nível
de maturidade de pai, porque são águas na cintura e revela o homem espiritual. Só um homem espiritual pode enfrentar Getsemane, no Monte das Oliveiras, Gólgota, Monte das Caveiras, Jardim da Arimateia, sepultado, mas ressurgiu. Quem é maduro espiritualmente, quem tem um nível de pai, que tem o grau de espiritualidade de homem espiritual, águas na cintura, você não fica sepultado, você não fica na catatumba, você não fica no cemitério, você não fica aprisionado pela morte, você vence a morte. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu declaro um jardim de Arimateia, acorde, porque uma nova manhã, um novo dia está surgindo para você. Seja e tenha essa mensagem de homem espiritual. Terceira parte, daqui a pouquinho. Amado de Deus, continuando com a ministração, possivelmente deve estar no seu entendimento como compreender toda essa dinâmica onde nós estamos tematizando. Nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Para entendermos esses níveis e o grau de espiritualidade, o que nós fizemos? Aliás, nos valemos daquele que é o referencial, o exemplo para todos nós copiarmos, imitarmos, seguirmos, Jesus Cristo. O autor dos Hebreus, no capítulo 12, do seu verso 1 e 2, diz que olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ora, se nós devemos olhar para Jesus, é nele que nós vamos encontrar a estatura de varão perfeito, e é esse varão perfeito expresso no corpo de Cristo, que é o povo de Deus no Velho Testamento, pela travessia, pela passagem do Mar Vermelho, o povo passou de pés a seco, significa que Jesus estava com eles na terra, e na nuvem Jesus estava com eles nos céus. Então o povo de Deus só conseguiu atravessar porque havia um comando, havia uma direção. E no meio desse seu povo, o povo de Deus, haviam crianças, jovens e adultos. E o que nós fizemos? Através da utilização desse recurso pedagógico, para termos a facilidade de entendimento, olhando para Jesus, e se olharmos para Jesus, nós vamos ver nele a pessoa e que devemos ver o modelo de vida. E na escola bíblica dominical, nós estamos estudando que para chegar em Mara, atravessar o Mar Vermelho de pés a seco, não perder a nossa natureza terrena, mas exercer nossa vida de fé com a estatura de varão perfeito, caminhar com crianças, com jovens e com adultos, no caso da Epístola de João, do verso 12, 13, do capítulo 2, caminharmos como pai, filhinhos e jovens. E no meio do povo de Deus havia essa faixa etária, ou melhor, as faixas etárias em 3 níveis: filhinhos, jovens e pais. Visto esse aspecto, o que nós fizemos ao olhar para Jesus? Ele passou, ele teve sua jornada, ele teve sua passagem, ele fez do seu caminho as travessias, nascendo em Belém. E nascendo em Belém, nós vamos ver nível de filho, águas nos pés, o homem natural que nós fomos ministrados na primeira e na segunda etapa. Em Belém ele nasceu, em Nazaré ele exerceu a sua infância, que está no patamar, está nesse nível primeiro de filhinhos, de pequenos e de águas que dão pelos artelhos. Jesus caminhou, atravessou Belém e Nazaré como criança, uma vida natural. Mas esse nível é um nível ainda com significado, porém, nós devemos avançar, subir, buscar outra marca d'água, vamos dizer assim, outro patamar, outra escala de crescimento espiritual. Daí estudamos o nível de jovem,
que é o nível da força, do vigor, do entusiasmo, da energia. Jesus também foi jovem. Está alinhado com o nível 2, porque Jesus, quando jovem, aos seus 30 anos, iniciou seu ministério por toda a região da Galileia. Ele atuou, ele trabalhou, ele cooperou, ele cumpriu a sua missão, cumpriu a sua função ministerial. Aponta, indica para mim, para você, para todos nós, estudantes da escola dominical, e aqueles que desejam ingressar e fazer sua inscrição, que está aberta. Ser jovem, exercer o ministério, isso é um nível espiritual que nós vimos aqui. O nível de jovem, de águas que dão no joelho, baseado em Ezequiel 47. Essa comparação, essa arrumação, essa combinação de pais, filhinhos, jovens, águas que dão pelos artelhos, águas que dão pelos joelhos, águas que dão pela cintura. Então, no jovem, é ter a vida de joelhos. Então, você precisa ter esse nível de comprometimento para alcançar o grau de espiritualidade, para ser o quê? Um homem sobrenatural, viver situações que transcendem o entendimento, o raciocínio lógico, porque milagres, prodígios, sinais, maravilhas, o extraordinário acontece quando a gente começa a orar, a interceder, a clamar. É a força do jovem, é um grau de espiritualidade. Jesus fez isso. E ai dele se ele não tivesse uma vida de oração, ele não cumpriria o seu ministério. Então, para você ter um grau de espiritualidade do sobrenatural, do homem sobrenatural, o nível de comprometimento de exercer o ministério, você não pode ficar parado. A travessia, você, meu estudante da escola dominical, você que está desanimado, você que está afastado, você que está abatido, você que teve uma decepção, exerça a sua juventude de grau de espiritualidade para viver o sobrenatural, ser um homem sobrenatural. E o terceiro, que Jesus vivenciou, que nós destacamos na segunda etapa da escola dominical, foi Jerusalém. Em Jerusalém, 3 lugares: Getsemane, Gólgota e Jardim da Arimateia. Em Jerusalém, é o local que marca a sua vida, já num nível diferente, é um nível de pai, porque o pai, segundo a narrativa de 1 João, capítulo 2, verso 12 e o 13, diz que conheceste aquele que é desde o início. Então, houve um tempo, uma duração, uma fase vencida. Então nossa vida, nossa travessia, na jornada da nossa vida, enquanto da nossa existência, é uma grande travessia, sair do natural, ir para o sobrenatural, e agora assumir ser espiritual. Para assumir ser espiritual, tem que estar no nível de pai. O que é nível de pai? É ser adulto, é ser maduro, é ter as águas onde? Na cintura, o que nós explicamos. Jesus foi equilibradíssimo, Jesus tinha o controle de cada situação. Então, para que nós possamos alcançar esse nível de pai, esse patamar, e ter as águas na cintura, que isso simboliza, que isso indica, que isso aponta, para quê? Para o autor consumador da nossa fé, que é o homem que tem a estatura de varão perfeito, e é esse tamanho todo que nós queremos ter, uma altura de varão perfeito, que ultrapassa as águas que encobrem, que não dá nem para nadar, como diz Ezequiel, no capítulo 47. Jesus, nesse nível de pai, de maduro, ele pôde vencer, porque ele era responsável, ele tinha uma experiência, ele tinha responsabilidade, ele conhecia a sua missão. O que isto transmite para nós? Que você precisa alcançar esse nível de pai. Ah, mas eu sou criança. Você pode exercer a sua vida no nível de pai, não importa a faixa etária. A faixa etária é para a gente entender a classificação e a qualificação e a dimensão de nossa atuação, de nosso comprometimento. Uma criança pode ter um comprometimento de nível de pai, um adolescente pode ter um comprometimento de nível de pai e chegar a um grau de espiritualidade enorme. Então você, estudante da IBD,
saiba que Jesus, no nível de pai, ele teve as águas na cintura, ele se tornou homem espiritual. E para, amados, vencer a decisão, há momentos que nós temos que decidir, e decidir para valer, que não dá para voltar atrás, e abrir a mão, renunciar, abdicar. Jesus abriu mão de fazer a vontade dele para cumprir a vontade do Pai no Getsemane. Ele ali, ele chorou, ele suou, e diz que ao ponto de seu suor se tornar em gotas de sangue, tamanha agonia, tamanha pressão da decisão. Há momentos que nós vamos passar por Getsemane, se nós queremos viver Jerusalém, e ser esse homem com águas na cintura, ser um homem espiritual. Aquele que se envolve com águas na cintura, se torna um homem espiritual, e com certeza vai viver a intimidade, porque no Getsemane, intimidade, ele foi para o Gólgota, o lugar da crucificação, e olha que ele poderia, no estalar de dedos, mudar todo o cenário. Chegou ao ponto de dizer assim: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, salami bactani. Ou seja, Deus deixou Jesus, o Pai, deixou desamparado? Não. Deixou que a sua missão se cumprisse por causa da decisão madura, adulta. E o Pai tem que ser adulto. E quando a gente chega no nível de adulto, de comprometimento de maduro, nós conseguimos um patamar espiritual. Por isso que nós estamos alinhando Belém e Nazaré, nascimento e infância, com o homem natural, ser filhinhos, águas nos pés, um nível muito natural. Galileia, assumir o ministério, se envolver com o jovem, põe a tua força, você pode alcançar esse nível de comprometimento. E agora, Jerusalém, passar pelo Getsemane, tomar a decisão, não titubear, não duvidar, cumprir a missão que Deus te confiou. Esse é nível de homem espiritual. Ir para o sacrifício, porque mesmo que tenhamos o sentido de Jesus, sentir desamparado, ele foi para o sacrifício e salvou todos nós com o seu sacrifício. A sua vida tem um preço de pagar o sacrifício por muitos. Quem sabe pela sua família, pelo seu ministério, pelas pessoas. Deus quer usar você para chegar onde vai morrer. Morrer fisicamente, sim, mas sua vida garantida por uma eternidade, porque Jardim de Arimateia nos espera. Assim como Jesus passou por Belém, Nazaré, Galileia, Getsemane, Gólgota, ele agora vai morto fisicamente, porque ele disse: Senhor, a ti entrego o meu espírito. Quando a gente entrega o nosso fôlego a Deus, vírus nenhum, morte nenhuma tirará a gente da presença de Deus. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, alcance a estatura de varão perfeito, mas tem que passar pelas etapas que são estágios da nossa vida, e você pode chegar aí para o Jardim da Arimateia, onde você é ressurgido, você tem a ressurreição, você fica ressurreto, você acorda para uma nova manhã, você vê o sol brilhar sobre a escuridão, você se levanta, desperta, porque Jesus ressuscitou. Isso é um grau de espiritualidade elevado, e Deus quer que você viva esse nível. O quarto nível, Canaã, Nova Jerusalém, morada celestial, nível eterno, águas profundas, homem celestial. Antes de concluir, eu quero explicar para você que na semana passada, no domingo passado, nós vimos esse alinhamento, essa questão da diagonal que nós estamos vendo aqui, essa linha do patamar superior, descendo até o chão. Mas nós vimos que nós partimos do nível natural, fomos para o sobrenatural, homem natural, sobrenatural, fomos para o espiritual, a linha subindo, até chegar ao tamanho, a esse tamanho de um nível eterno. Para compreender isso, você tem que encarar que a sua vida tem estágios, tem ciclos, tem etapas, existem fases. Você não pode mais ser um menino, você tem que alcançar a estatura de varão perfeito e tem que passar pelo Jardim de Arimateia, porque assim como Jesus passou por esses lugares, se deslocou
atravessou, teve sua passagem para ir para o outro lado, Ele também quer levar você para o outro lado. Então, o exemplo de passar pelo Mar Vermelho e chegar em Mara, onde as águas estavam amargas, quer ver o desgosto na sua vida se transformar em gosto? Quer ver a desgraça se tornar em graça? Quer ver o dissabor se tornar gostoso, saboroso? Quer ver a amargura ficar doce? Atravesse, botando os pés no chão como uma criança, caminhando de joelhos de oração, sendo adulto de pé, e na jornada, passando pelo Mar Vermelho, as crianças devem ter encarado como uma grande recreação, ver aquele mar se abrir, um divertimento, é natural da criança. No segundo aspecto a destacar, tinha jovens naquele meio do povo, e o jovem sempre encara a etapa da sua vida, as fases da sua vida, como uma aventura, porque eles têm força e energia. O terceiro nível, o nível de pai, tinha adultos, pais no meio daquele povo. Eles como encararam a travessia? Como uma grande revelação. Revelação para pai, aventura para jovens, recreação para meninos ou filhinhos ou filhos. Como você está encarando a jornada da sua vida, essa travessia, para ver Mara se transformar em doçura? Vai depender das suas movimentações, das suas pegadas, mas para chegar no nível eterno, nós vamos ver que esse nível eterno está alinhado, vejam bem, com Canaã, porque existe uma Canaã, um lugar para onde nós vamos, é a nossa nova Jerusalém, é a morada celestial, é onde as águas profundas que não dão para nadar, homem celestial, olha bem, homem natural, criança, vença, homem sobrenatural, vença, homem espiritual, vença, se torne um homem celestial, porque o nosso destino, qual é? É o destino de ir para a Nova Jerusalém, o lugar da nossa morada, mas tem que passar esses estágios na terra, nível 1, nível 2, nível 3, encare a sua jornada como uma grande jornada para Deus, e daqui a pouquinho, nós vamos destacar uns versículos bíblicos que vai ajudar a ter a compreensão e a dimensão para ser esse homem celestial, águas profundas, porque Ezequiel diz, águas que não se podia nadar. Daqui a pouquinho, nossa conclusão. Amados de Deus, dando continuidade nessa terceira etapa para compreender a travessia, a jornada da nossa vida, sob o foco do texto em que narra a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Você deve lembrar, e estamos já desde a primeira lição explicando, que nós devemos estar atentos à estatura de varão perfeito que devemos alcançar. E ela só é conseguida se a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, o nosso referencial, o nosso exemplo, a placa indiscutível de ser a sinalizadora de todos os passos da nossa vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo está no seu povo, com o seu povo, e Ele é o cabeça, a cabeça do corpo, que aquele povo, quando passou pelo Mar Vermelho, atravessou e chegou até Mara e viu águas amargas. Nós podemos ver águas amargas na vida, experimentar situações dessaborosas, mas quer que aquilo que é sem gosto se torne gosto, aquilo que é amargo se torne doce, você tem que atravessar o Mar Vermelho, a jornada que nos é imposta durante a nossa vida. E para isso, devemos copiar, imitar a Jesus. Jesus passou por Belém, Nazaré, nível 1, homem natural. Nível 2, ele passou a ser um homem sobrenatural quando ele exerceu seu ministério.
Nível 3, homem espiritual, quando as águas davam pela cintura, ele era um homem equilibrado, conseguia enfrentar as ondas da vida. Você precisa passar desse nível. Agora, depois do nível 1, 2, 3, você acha que aquele povo não enfrentou isso? Por comparação, fazendo uma relação correspondente dos textos que estamos destacando, eu queria te explicar, meu amado de Deus, você estudante da escola bíblica dominical, que no meio daquele povo haviam crianças, meninos, filhos, nível 1. O que é o nível 1? Ao atravessar o Mar Vermelho, quando aquelas crianças atravessaram, enfrentaram aquela realidade num baita de um divertimento da recreação. Você não pode encarar a vida de crescimento espiritual na recreação. Nós devemos divertir, brincar, recrear. Mas o espiritual é um outro grau de espiritualidade. Então, os jovens, quando passaram, fizeram aquela travessia, como é que o jovem então encara? Pela coragem, pela força deles. Uma aventura. Você não pode só encarar alcançar o crescimento de estatura de varão perfeito como uma aventura, porque senão será só uma relação de milagre, de prodígios, de força, de energia, de coisas extraordinárias, de sobrenatural. Mas tem que haver, e havia no meio daquele povo, naquela travessia, para chegar até a Mara, chegar do outro lado, haviam adultos. E a referência bíblica usada para qualificar pai ou pais, porque conheceste aquele que desde o princípio, que é Deus, há uma experiência. Então ali haviam na travessia pais, adultos maduros, e aí revela o grau de espiritualidade. Você, para atravessar, você tem que ser espiritual, e para atravessar com espiritualidade, ter esse nível, esse patamar, você deve enfrentar, em nome de Jesus, que nós destacamos: Getsemane, Gólgota, Jardim de Arimateia. Ressurgiu. E aí, amados, vem o que a gente destaca aqui, Canaã. Eu quero ir para Canaã, porque lá é o nível eterno, é sair da terra, sair desses estágios, dessas etapas da vida, por causa das águas profundas, águas que Ezequiel diz que não podiam nadar. Quando não se pode nadar, meu amado, é flutuabilidade, é entrega, é estar nas mãos de Deus, é navegar para o alto, é chegar ao nível mais alto, na estatura de varão perfeito, do nível 1 ao nível 4, porque aí está o homem celestial. Para você ir para os céus, você tem que passar pela terra, nível 1, homem natural, nível 2, homem sobrenatural, nível 3, homem espiritual, até chegar a Canaã. Todos nós queremos crescer, ninguém quer ficar nanico, ninguém quer ficar pequeno, ninguém quer ficar no chão, todos nós queremos crescer fisicamente, nós queremos crescer, ter altura, tamanho, não só físico, mas emocional, psicológico, principalmente escolar, vocacional, financeiro. Todos nós queremos prosperidade, sucesso, conquista. Isso significa tamanho, altura, estatura. Só que tem uma questão: essa estatura das águas que não se pode nadar, da estatura de varão perfeito, eu quero concluir dizendo, é possível a gente ir para os céus, mas olha só, existe lá no capítulo 3, no verso 11, uma palavra do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia, a igreja do amor. Sabe o que diz? Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que significa isso? Salvação. E para os céus. Essa é a maior altura, o lugar do nosso destino. Cresça, saia do nível 1, do nível 2, nível 3. Viva na terra. 1, 2, 3. O 3 é espiritual, mas o 4 é o final. Nós já estamos nos céus e aí conseguimos a estatura, porque é uma coroa e se você não vigiar, alguém pode roubar. Ele veio, se não roubar, matar, destruir. Coisas práticas. Guarde bem a tua coroa. Consiga com a coroa, que é o nível espiritual, o homem que vai para os céus. Nós vamos nos encontrar lá e no próximo domingo nós estaremos na etapa que vai revelar outras profundidades bíblicas. Venho sem demora, guarda o que tens, tu és um homem espiritual, para que ninguém tome tua coroa. Para Canaã é o nosso destino, vamos crescer. EBD, Deus te abençoe. Uma manhã abençoada, Shalom Adonai. Pai! Deixa o rio passar, é o rio de Deus.
da oração.